Um bicho de 1 milímetro. Que sobrevive no espaço, aguenta radiação e nem precisa de ar. Enquanto isso, eu travo só de abrir o Wi-Fi. Sabe, existe um animal aqui na Terra que desafia, assim, praticamente tudo que a gente sabe sobre os limites da vida. É uma criatura que, olha, trata o vácuo do espaço como se fosse um passeio no parque. Vamos descobrir que ser é esse. A pergunta que intriga cientistas e curiosos é exatamente essa. Qual é o único animal que a gente conhece que pode ser deixado no espaço sideral e simplesmente sobreviver? E não, a resposta não saiu de um filme de ficção científica. É o tardígrado. Esse é o nosso campeão de sobrevivência, um verdadeiro mestre em resistir ao impossível. E a história dele? A história dele é absolutamente fascinante. Ele é conhecido como urso d'água, mas não se deixe enganar pela aparência meio robusta, até fofinha. Ele mede só 1 milímetro. É menor que um grão de areia. E nesse microcosmo de vida se esconde uma capacidade de resistência que, sério, desafia a lógica. E olha, quando a gente fala em resistência, não é nenhum exagero. A lista de superpoderes do tardígrado parece que saiu direto de uma história em quadrinhos. Vamos dar uma olhada em alguns deles. Para começar, a tolerância à temperatura é algo impressionante. Ele sobrevive a um calor de 150 graus Celsius e também ao frio extremo do zero absoluto, que é basicamente a temperatura mais baixa que existe no universo. E não para por aí, não. Ele aguenta uma pressão 6 vezes maior do que a que a gente encontra lá no fundo da Fossa das Marianas, o ponto mais profundo do oceano. É uma força esmagadora que poucos seres vivos conseguiriam sequer imaginar. E isso nos leva a um dos feitos mais inacreditáveis dele, a resistência à radiação. O tardígrado suporta doses 5.000 vezes maiores do que um ser humano. Um nível de radiação que para nós seria letal na hora, para ele é só mais um dia qualquer. Tá, então vem a pergunta de $1 milhão, né? Como ele faz isso? Como uma criatura tão pequena consegue essencialmente hackear a morte? Bom, o segredo está num processo biológico extraordinário. O nome desse superpoder é criptobiose. Pensa nisso como um estado de animação suspensa. Quando as condições ficam ruins, o tardígrado não tenta lutar. Ele simplesmente desliga quase tudo. E o processo é incrível. Primeiro, o tardígrado se desidrata. Ele joga para fora quase toda a água do corpo. Depois, o metabolismo dele despenca para apenas 0,01% do normal. E aí, pronto, ele entra nesse estado de animação suspensa, se tornando quase indestrutível. E o quão eficaz é isso tudo? Bem, nesse estado, ele consegue sobreviver por até 10 anos sem uma gota d'água e por impressionantes 30 anos sem comida. Isso pode estender a vida dele para bem mais de um século. Essa habilidade toda, essa capacidade incrível, não é de hoje, não. O tardígrado é um sobrevivente antigo e o legado dele pode, quem sabe, guardar a chave para o nosso futuro. Só para a gente ter uma ideia, para colocar em perspectiva, o tardígrado sobreviveu a todas as 5 grandes extinções em massa da Terra. Enquanto os dinossauros e inúmeras outras espécies sumiram do mapa, esse ursinho d'água continuou firme e forte. E é exatamente por isso, por essa história toda, que os cientistas hoje estão de olho na genética dele. A ideia não é ficção, não. Eles estão investigando como usar os truques do tardígrado para nos tornar, como espécie, mais resistentes. E olha, a pesquisa já está dando resultado, viu? Um gene específico do tardígrado foi identificado e quando os cientistas inseriram esse gene em células humanas no laboratório, elas se tornaram mais resistentes à radiação. A gente está só começando a entender o potencial que existe ali no código genético dele. O que nos deixa com uma última questão para refletir. Será que os segredos desse animal minúsculo poderiam um dia ajudar a humanidade a sobreviver a condições extremas, seja aqui na Terra, ou talvez além dela? A resposta pode estar escondida nesse pequeno grande sobrevivente. O mundo é duro, mas nem o espaço venceu o tardígrado. Agora vai lá, curte, comenta e compartilha, antes que ele faça isso também.